Não. E aí, gente, estamos aqui improvisado em Peruíbe, boa noite, na casa de um casal muito querido que nos recebeu para um jantar aqui, diversos pesquisadores, e eu quero trazer em primeira mão a vocês aqui, quer dizer, primeira mão pela internet que eu não trouxe ainda, né? Um bate-papo, um oi rápido do Gary Resseltine, que é o mais importante pesquisador da Inglaterra. Então tem uma elite de pesquisadores aqui sentada, quer dizer, daqui a pouco vocês vão ver eles. O Marcão vai me ajudar com isso e a Lilian, porque daí eu falo em português, eles traduzem ao mesmo tempo para o Gary em inglês. E a gente volta improvisado, mas o que importa é que vocês conheçam aqui um dos mais importantes pesquisadores da Inglaterra. Agora eu vou virar a câmera para Lilian. Lilian, não tenha um ataque. Não seja abduzida. Primeira vez que estou falando para tantas Como é que vai, Lilian? Tudo bem? Tudo ótimo. Imagina. Vamos perguntar pro Gary, dizer para ele que a gente está muito feliz com a presença dele no Brasil. Como é que estão as pesquisas na Inglaterra? Firstly, we are very happy with your presence in Marcão. Brazil. How are your research in England? I love my research and I'm very happy to be in Brazil. Ele ama as pesquisas dele e ele está muito feliz de estar aqui no Brasil. As the editor of UFO Truth magazine, como editor da revista, né, UFO. I am aware of many different cases in the UK. Ele conhece muitos casos diferentes na Inglaterra. I have investigated many police cases. Ele investiga vários casos policiais. But my main area of research at the moment is the Rendlesham Forest case. A pesquisa dele principal agora é a... How's the name? Rendlesham Forest. Rendlesham Forest. É o caso que aconteceu na floresta Rendlesham. This is Britain's most famous case. Esse é o caso mais famoso. And probably one of the top 5 cases in the world. Provavelmente o top 5, né, casos do mundo inteiro. I am currently co-writing. I'm currently writing. Ele está escrevendo atualmente sobre esse caso. A feature-length documentary. A documentary. Sim, documentário. About the case. Sobre esse caso. And my research has uncovered a lot of new material. E a pesquisa dele, né, ela expande para vários novos materiais. Deixa eu fazer, pause, please. O Gary, fala um pouquinho do histórico dele. Ele era da polícia britânica. Conta um pouquinho para os brasileiros aqui. Aliás, em vez do Gary, Marcão, quem é o Gary para o brasileiro tomar conhecimento? He wants you talk about yourself, your investigation, like your policeman, like your life. Well, I had a sighting when I was 16 years old. Ele viu, né? Ele foi testemunho. Ele teve um avistamento quando ele tinha 16 anos de idade. That created my fascination for this subject. Por causa disso, ele criou, né, esse fascínio que ele tem sobre o assunto. Do you want me to tell you what I saw? Ele perguntou se você quer que conte para Sim, please. O que ele viu. A short version, a shortened version. Na versão resumida. Como ele preferir. Como as you want. As you want. Okay. No problem. Okay. I was walking with my then girlfriend. Ele estava caminhando com a ex-namorada dele, né? I was 16 years old. Ele tinha 16 anos. As was she. As was my girlfriend. 16. Ela também tinha 16 anos. We were walking to her home. Estavam andando para a casa dela. And as we walked along a long footpath. Como eles estavam caminhando, caminho longo, né? Caminho longo. In the distance there were houses. Na distância tinha casas, eles podiam ver à distância as casas. With all the electricity on. Com todas as luzes acesas. Then we saw a bright white light. Eles viram uma luz branca muito brilhante. Much bigger than the background stars. Bem maior do que as estrelas, né? Ficavam por trás. When it passed by us, quando passou por eles, all the housing in the distance, todas as casas que eles conseguiam ver ao longe, né? Blackout. Ficaram sem luz. The object moved silently. O objeto se moveu silenciosamente. Second blackout
housing. E teve um outro blackout nas casas. Blackout de energia segundo elétrica nas blackout. casas. Total Isso. power. Total. Aham, total. My girlfriend lived nearby Ah, o namorado dele morava lá por perto to where we were, de onde eles estavam. and I had my bicycle, Ah, ele estava com a bicicleta dele. and I put her on the crossbar, Ah, ele colocou a bicicleta na and we rode calçada. quickly to her house. E eles correram, né? Eles foram bem rápido para casa. Fugiram. Isso. Her house and the whole area was in darkness. Ele falou que estava tudo em escuridão, as casas, as ruas. I left her there, Ele deixou a namorada and then I ride really fast e ele meteu o pé. Deixou a namorada e fugiu. Isso. back down the same alleyway Ah, pelo mesmo caminho. onto a long road called Grange Lane South. Ah, pra to the A south? road called Ah, sim, a estrada era chamada, o nome da estrada era Grange Lane South. a Grand Land South. This took you towards where I lived, É, que era 2 quarteirões de onde ele morava. which was about a mile away. Mais ou menos uma milha. I raced like mad. The object is in front of me on my right. Ah, e o objeto estava frente a ele, do lado direito. I raced like mad. E ele pedalou muito rápido. And eventually, E eventualmente, né? there is a bend in the road. A bend. A bend, a corner. Ah, tá, tinha uma curva To the na, left. na To the rua. left. Pra esquerda. Okay? On the corner, Na esquina. all the power was on beyond the corner. All the Ah, lights. were todas on. as luzes estavam acesas depois da esquina. As luzes voltaram. Isso. So I go from darkness Ele saiu da escuridão. on the corner Da- into the light. Isso. Então, da esquina, ele está explicando que ele saiu de um lugar completamente escuro para a luz, porque quando ele virou a esquina estava tudo iluminado, não tinha tido blackout. As I go from the dark into the light, É, quando ele saiu da escuridão para a luz, né? Pra I onde tinha a look luz, over my right shoulder ele olhou para o lado direito do ombro dele. and I have got in front of the object Aí ele ficou em frente ao objeto, because I went really fast. porque ele estava correndo muito com a bicicleta. I go around 2 corners Ele foi, né? Ele passou por 2 esquinas to my house. para a casa dele. I leave the bike outside the house. Ele deixou a bicicleta do lado de fora da casa. I rush inside to see my parents. E ele meteu o pé para ver os pais dele, né? It's about 9 p.m. Foi mais ou por volta de 9 horas da noite. They are drinking tea, Eles estavam bebendo chá, claro, ingleses, né? and I say, come outside. E eles vieram, né? Saíram da casa. I think there is going to be a power cut, blackout. I think there's going to be a blackout Ah, ele pensou que eles tinham tido um blackout também. caused by a strange light. Ah, por causa da luz estranha. They do not stand up. É, eles não ficaram lá. They think I'm crazy. E eles pensaram, eles não tiveram blackout, então eles estavam achando que ele estava louco. I rush through the hall, É, ele foi para o corredor, through the kitchen, para cozinha, out into the back garden. aí depois saiu pro quintal, I go to the bottom of the garden. aí ele foi pro canto lá do quintal. I turn around and look at my house. Ah, ele se virou e olhou para a casa dele. I then see the object E ele viu o coming over objeto. my rooftop. Nossa, veio pelo teto deles. O objeto está perseguindo ele. It was following you. Well, it Probably. seemed to be. É, ele parecia estar seguindo ele. I then do something which is strange. Então aconteceu uma coisa que foi estranha. I do this, Ele fez esse sinal, like answering a question in como class. se ele estivesse respondendo uma pergunta na sala de aula. As soon as the object goes past the 90 degrees, Ele falou que quando o objeto, assim que o objeto passou a mais ou menos 90 graus, whole area blackout. toda a área teve outro blackout. How can I predict a power cut? Como que ele podia imaginar? So I realized Então ele percebeu, that having moved from one position to another position, estava se mexendo de uma posição para outra. that light Que must have caused an interaction with the power. Sim, que aquela luz estava em interação, né, com as... Interagindo com ele. And Não that's, com ele, mas tinha a ver com os blackouts. Com os que estavam blackouts, tendo. claro.
And that's when I became interested in UFOs. Of course. E foi por causa disso que ele, né, ele teve esse interesse por UFOs. Agora, e a profissão dele? Conta um pouquinho para quem não conhece ele no Brasil. O que exatamente... Você conhece todos os detalhes, Marcão, da profissão dele em Londres? Fala um pouquinho do Gary. O Gary, ele foi, né, um investigador de polícia, né, que investigou vários casos, e ele tem a revista UFO Magazine da Inglaterra, né, e hoje aqui na conferência dele ele falou sobre aquele caso, um dos casos que ele mencionou que coloca como 5 casos da ufologia mais importantes da ufologia mundial, que seria o caso do pouso de uma nave, né, numa base nuclear que tinha na Inglaterra, e que era uma base nuclear americana. Então ele deu detalhes, né, de uma nova casuística. Aliás, ele deu detalhes desse caso, coisas que nunca foram faladas antes, né? Então ele veio trazer essas informações ao público, né, Alcione? Gente, caso de um UFO numa base nuclear inglesa. Vamos perguntar para o Gary agora, ele como investigador, como é que é isso? O que ele trouxe de novidade? Do you have something new about the case of nuclear bases in Inglaterra, in England? Yes, I can reveal Sim, some pode revelar details. alguns detalhes. Diz para ele que caso que é esse, para ele explicar um pouquinho como é que foi esse caso. Can you explain about this case for us? How long have you got? Sabe por quanto tempo a gente tem? Não. Só para o pessoal lembrar o que foi o caso. A shortened version. Ok, uma versão resumida. It's a very important case because at the time of the Cold War, Ele falou que foi um caso muito, né, importante por causa da Guerra Fria. in 1980, Né, em 1980. 1980. 1980, Isso. Ok, nos seus 80. I believe a lot of nuclear weapons were being stored Ele acredita que muitas armas novas foram roubadas in bunkers de bunkers at RAF Bentwaters, a US Air Force base. da área dos Estados Unidos, das Forças Armadas dos Estados Unidos. Aerospace. And at a time of world crisis, E nesse tempo tinha uma crise. the UFOs came to inspect, do like a weapons inspection. É como se os UFOs viessem inspecionar as armas. And during the course of that inspection, E durante o curso dessa inspeção, a UFO was seen shining a beam down into the nuclear bunkers. Então os UFOs, eles meio que lançavam uma luz, né, uma coluna de luz nos bunkers que tinham essas armas. Until now, Até agora, it has always been a rumor, a story. então sempre foi, desde esse tempo sempre foi uma história. It had never been confirmed Nunca foi confirmada by someone who was directly involved. por alguém que esteja diretamente envolvido. What I can reveal Né, o que eu posso revisar, né, que ele pode is falar. that we now have a new witness Eles hoje têm uma nova testemunha who is prepared to be named, que está preparada a nomear, né? who will say that he was walking around, que Que ele estava andando pelo aquele redor, né, para aquela inside área, the weapons storage area, the nuclear weapons storage area, dentro daquele lugar onde tinham as armas. and he saw directly the UFO Aí ele viu diretamente, né, o UFO. and saw the beam scanning E eles viram os seres escaneando the weapons storage area. aquele arsenal, né? Ou seja, os seres estavam escaneando o armamento nuclear. Isso. This has never happened before. Isso nunca aconteceu antes. É o único no mundo, gente. Nossa. The full details will be released with the documentary, but you are getting a secret there. Como? O que ele vai passar nesse documentário que ele vai sim. agora está produzindo esse documentário Which should hopefully be released around Christmas this year. que vai vir ao ar esse documentário sobre essas novas informações desse caso que vai vir até o Natal deste ano. There are also new witnesses, other witnesses that have been traced.
Então todas as testemunhas, né, elas foram notificadas. Who will also tell of other incidents that people are not aware of. Desculpa que eu tô um pouquinho... Como? Sorry. We've traced other witnesses who have never been on the record, and they will tell of other incidents involving UFOs that people don't know about. Sim, que essas outras testemunhas, né, elas não estavam... Eles não sabiam, elas não estavam ali catalogadas, não sei. Isso. E elas vão falar sobre novos incidentes, né? The case is complicated. Ele falou que esse caso é complicado. And the real truth is that the Americans and the British a verdade é que os americanos e os britânicos have been trying to stop the real story coming out. Então eles estão tentando impedir que a verdadeira história venha à tona. Fazendo um acobertamento total deste caso, né? Que as autoridades eles estão tentando a cada vez mais fazer o acobertamento deste caso, né? E, inclusive quando ele esteve em contato com o Charles Halt, né? Que foi um dos coronéis dessa base aérea que esteve no Brasil no congresso, acho que em 2015, né? Can you talk more about maybe? Do you know the Charles Halt? Charles Halt. Yeah, Charles Halt. Yes, I had a 7-year working collaboration with Colonel Charles Halt. I worked with him for 7 years. Ele trabalhou com o Charles Halt durante 7 anos, que foi esse coronel da base que presenciou esse fenômeno que ocorreu na Inglaterra. 1 minute, please. Marcão, explica só um pouquinho. Quer dizer, esse coronel na base inglesa presenciou isso e ele conseguiu trabalhar com ele. Isso, conseguiu trabalhar com ele durante 7 anos, né, sobre essa investigação. O mesmo coronel que teve no Brasil, né, em 2015. Ok. Em Porto Alegre. One question, please. Pergunta para ele, as forças militares inglesas alguma vez se pronunciaram sobre isso? Does the armed force, the British armed force, they give a pronounce about it? Did they speak about it? When the British public and the world became aware of this case was not until 3 years after the events took place. Ele falou que não aconteceu antes esse pronunciamento, antes de 3 anos, né, depois que aconteceu esse incidente. Isso aconteceu depois de 3 anos. When it was in a big national newspaper. Quando saiu no jornal nacional, né? Os jornais ingleses começaram a noticiar. O que a explicação que os militares disseram? What are the explanations that military gave? The military immediately said that they had no records. Eles não têm registros, os militares falaram que eles não têm nenhum registro. No documents. Sem documentos. And the Ministry of Defence in England, e o ministro da Defesa, isso, o ministro da Defesa, immediately said the case was of no defence significance. Ele imediatamente falou que o caso não tinha nenhuma significância. In England, there are skeptics. Então na Inglaterra, na Inglaterra eles tinham articulado. Skeptics are the ones who do not believe in sim, tem um ceticismo e ninguém acredita. São céticos. Isso. And they tried to say that all of the incidents were the result of either a lighthouse being mistaken. Eles tentam dizer que todo incidente, né, não passou de... Yes, they tried to say that the airmen had seen the flashing lighthouse, and that is what they saw. Eles falaram, como se as pessoas estavam falando sobre coisas que elas não tinham visto, né, as luzes das casas, mas não eram... Elas não estavam expressando o que elas realmente viram. Eles disseram, assim, em questão que a moça que teve uma das militares que viu isso, eles estavam negando que ela teria visto que fosse um UFO, que fossem talvez algumas lanternas, né, luzes de algumas outras lanternas, enfim. All the military witnesses, todas as testemunhas militares, who were directly involved, que estavam diretamente envolvidas com o caso, rejected that explanation. Eles rejeitaram essa explicação. And it was always ludicrous. Então eles sempre foram silly. Como se botasse as pessoas, como eu vou explicar isso?
Fizeram as pessoas de boba, entendeu? Ludibriaram as pessoas. However, the British media, TV, radio, A mídia lá da TV britânica immediately tried to say the airmen had seen the lighthouse. Imediatamente tentaram dizer que eles viram o que eles viram era as luzes das casas. And even to this day, 38 years later, E mesmo depois de 38 anos, every documentary ever made todos os documentos que foram feitos, offers an explanation that it might be a lighthouse. eles falam que talvez foram as luzes das casas. As luzes das casas. Eles fazem isso como explicação, eles dão isso como explicação ao público, oficialmente, que eram as luzes das casas que estavam em volta da base nuclear. In reality, Mas na realidade, there are over 20 separate incidents involving UFOs. tem uns 27 incidentes separados envolvendo os 27 incidentes Isso. separados envolvendo esse caso. Over 3 or 4 successive nights. 3 or 4 successive consecutive Em nights. 3 e 4 noites sucessivamente. 3, 4 Aconteceu noites isso. sucessivamente, os Isso. UFOs aparecendo próximo a essa base nuclear. The idea of making this independent documentary Eles estão fazendo independente do que foi documentado. Eles estão fazendo esse independente documentário, né, que eles vão lançar agora. Sim, o documentário Natal. independente. Isso. is to give all of the information to the public Eles querem dar todas as informações, né, para o público. without TV bias. Sem as barreiras, os limites da TV, da mídia. Without a negative attitude to UFOs. Sem qualquer tipo de atitude negativa, né, em torno dos fenômenos. Sim. This has never been done. Isso nunca foi feito. So this is going to be feature length, cinema length, 90, 100 minutes. Vai Nine Repeat, Duration, please. 100 minutes. vai ter 100 minutos. Cinema. Né, vai ser como como se se fosse fosse cinema. Um documentário longa-metragem. sobre essa história que ele está contando, com essas novas informações que nunca foram explanadas antes. And the idea is to present as much information E a ideia é apresentar quantas mais informações. and then other people can ask the questions. But we must take this opportunity because I don't think we'll get the opportunity again. Tá, então as pessoas vão ter a oportunidade de fazer perguntas e ele não acha que eles vão ter essa oportunidade outra vez. Because I am doing this, Porque ele está fazendo isso. I am getting a lot of media abuse. Tá, por ele estar fazendo isso, ele está sofrendo muito de abusos da mídia. Represálias e tudo da Isso. mídia. For the last 2 years. Pelos últimos 2 anos. And they are trying to destroy the magazine Eles estão tentando destruir a revista dele. A revista dele na Inglaterra. Isso. and they are trying to destroy the film Eles estão tentando destruir o filme. before they've even seen it. Antes mesmo deles verem. That tells me that we've struck a nerve. Como? That we've struck a nerve that we're on the right track. Como que... Que eles não estão, por exemplo, vinculando a coisa certa. vamos Isso. dizer, mais ou menos. This campaign Essa campanha. is orchestrated Orquestrada. by Colonel Holt. By Colonel Holt, Kenan Holt, who wrote the Holt Memorandum. The memo. memorando memorando. Colonel Holt. Coronel. He is orchestrating this. Está sendo orquestrado. Está sendo orquestrado. Por um- On my farm. I can prove Ele through pode provar. documentation. Ele pode provar através de documentação. Essa questão do acobertamento, né, na verdade, sobre esse caso, ele tem como provar tudo isso. Né? Marcão, Eles estão pergunta tentando destruir o documentário. qual força militar está mais impedindo o trabalho deles, tá? I ended my 7-year working relationship with Colonel Holt Então ele terminou o relacionamento dele de 7 anos com o Kenan Wolf, because he started to give porque ele começou a dar... slanderous, libelous comments ele começou a fazer comentários Insignificantes. maldosos about one of the witnesses. a respeito de uma das testemunhas. The original military whistleblower, Larry Warren.
sobre a original militar, que foi uma mulher, a Laura, what's the name? Larry Warren. Da Laurie Warren. He was the original military whistleblower who put his name to this story that helped get the memorandum published. Que foi, na verdade, assim, a história dessa mulher que ela assim, concordou em fazer e trazer todas essas informações, e que ela que trouxe para eles essas informações para dizer que realmente isso foi real. I ended my association because he produced no evidence to back up his claims. Ele falou que ele terminou essa associação deles, né, porque não tinha nenhuma evidência, né, que falava que I was a detective. Ele foi um detetive. I knew what would stand up in a court of law. I knew what evidence is Tá com novas evidências. and what would stand up in a court of law. Que ficava numa corte, né? Ele foi pra corte. Isso. And he had no evidence Eles não that would tinham stand up in a evidência. court of law. Que estava numa corte, né? I thought that was unprofessional E ele acha On que isso his não era part. profissional, on his part. né? Nesta linha, né? So I ended. Então ele terminou Our a association. associação. Então ele quebrou a associação. Over time, over the last 2 years, Então, durante 2 anos, it became clear né? that he was leading the campaign to smear the original witness. Ficou claro que eles estavam fazendo uma campanha para desacreditar As pesquisas dele. Não, A as testemunha? testemunhas. As testemunhas, ok. The question is why? A pergunta é por quê? Why is he doing that Por que eles estão fazendo Porque eles estão fazendo isso. after 38 years? Depois de 38 anos. And I believe that is because Colonel Holt is protecting a senior military commander. Porque ele acha que... O alto comando está... Não, esse homem é Code Holding, ele está protegendo... Então ele está protegendo, protegendo as Forças Armadas, ali, a Isso. Força Armada. Existe um sistema de proteção das Forças Armadas, na verdade, em conluio com a imprensa, provavelmente, Isso. né? Sim, exatamente, que é essa coligação. Né? E o que eles fazem é desacreditarem as testemunhas. But Gary, one question more, please. The last question. Existe esse caso. Ele acredita que existe um grupo secreto. Nós estamos aqui com o Gary Hasseltine, o mais importante pesquisador inglês, e 2 amigos ajudando na tradução, porque o inglês, às vezes, americano é um pouco diferente do inglês britânico, então tem alguns termos, às vezes, que é complicado a gente estar fazendo tudo ao vivo. O importante é passar esse momento aqui com o Gary no Brasil, em Peruíbe. Então, assim, ele acredita que existe um grupo ultra secreto, independente de país, que age nos bastidores da humanidade para impedir que a verdade do fenômeno ufológico venha à tona. Não necessariamente o grupo Majestic, mas algo naquela direção, por exemplo, como a gente conhece nos Estados Unidos. Pode. If you believe there's some like secret group which they keep the truth, and but they are from not from the Majestic, but like the Similar. This group is hiding true information from people. I think, yes, I definitely think that the Americans who control the subject Os americanos controlam esse Ele tema. acredita que os americanos controlam esse sistema. certainly know a lot more about UFOs and aliens Ainda mais sobre os discos voadores e os aliens. and at the heart of the Rendlesham Forest case E eles têm que lidar com esse caso da Floresta Handle. is this meeting between the base commander of a nuclear base Porque isso contrasta com o comando e a nova Base. a meeting tem um encontro. with 3 alien entities. Ele teve um encontro com 3 seres ali. Sim, há um encontro com 3 seres na base. That is the crux, and the Americans and the British do not want that to be confirmed. Então os americanos e os britânicos não quiseram que isso viesse à tona. My research A pesquisa shows dele. many confirmations
that this happened. As pesquisas dele confirma sobre My investigation a investigação dele over the last 9 months dos últimos 9 meses has confirmed that did happen for real. Que isso realmente aconteceu. Many confirmations of which will be disclosed in the documentary. Muitas dessas informações vão vir à tona nesse documentário. I have no doubt that this happened. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer. As amazing as that sounds. Ok. How do you opinion? Qual sua opinião? Vamos encerrar. Calma. Qual sua opinião sobre o interesse dessas inteligências na Terra? Benéfico, problemático? Como é que ele vê o interesse dessas inteligências? Se é, como dizia Stephen Hawking, muito problemático a humanidade esse encontro? Como é que ele vê isso? What do you think about the like what they want here? What do you believe, if they are good or not? Do you know maybe the aliens? I think there are many alien Like the species. project, do you know? I think there are many species visiting the Earth. Ele falou que muitas espécies, ele acredita que muitas espécies estão visitando a Terra, Some good, some bad. algumas boas, outras ruins. But in this Rendlesham case, Mas nesse caso específico, the key is the nuclear weapons issue. The key to this is nuclear weapons. a chave dessas novas armas, And over the last 70 years, Nos últimos 70 anos, worldwide, UFOs have regularly been seen in proximity to nuclear weapons, nuclear power plants. os UFOs eles estão sendo muito vistos perto de lugares onde tem armas nucleares, usinas nucleares. Isso. I suspect that some Ele suspeita que logo species live in our deepest oceans. que os seres que vivem nas profundezas dos mares, Much like the film The Abyss, the Hollywood film The Abyss. There's a big film. amigos. It's called The Abyss, which is an underwater base. ok, que tem um filme em inglês chamado que eles têm essas bases, né? UFOs historically have been seen going in and out of water all the time. Que historicamente os UFOs eles têm sido vistos saindo da Das água, águas, né? Muitas dos vezes, mares. isso. I speculate Eles especulam that they live here on this planet too, que eles vivem aqui também nesse planeta, in our deepest trenches. nas profundezas. né? Excellent question, but explica uma excelente questão, porque uma das... Calma, nós temos uma vigília ufológica. Explica o seguinte, essas inteligências já não poderiam pertencer ao planeta Terra e estarem aqui há milhares de anos sem serem extraterrestres necessariamente? Do you believe that those kind of intelligence, they are already living in Earth planet, but they are not extraterrestrial? No, I do believe they are extraterrestrial, Eles acreditam que sejam extraterrestres. but I believe that certain species live here. This is why they do not want to see this planet destroyed. Ele falou que ele acredita que algumas dessas espécies, como elas vivem aqui, eles não querem ver o planeta sendo destruído. And hence why they have a big interest in nuclear weapons. Então por isso que eles têm esse interesse absurdo nas armas nucleares. It seems to make sense to me. Ele falou que isso faz todo sentido para ele. Mas se eles vivem aqui, então eles não estão retornando para o planeta deles. So they are not coming back to the planet. If they live in here or not. No, but if there are many species, Ele falou que tem muitas espécies, né? I'm saying some live Okay. Algumas moram nas Others- profundezas da... Ok. UFOs come every day from elsewhere, but some species live here, and I think that's the reason why they're Ele interested falou que in muitos nuclear. podem vir de fora, mas essas são as espécies... Because it's their planet, their home too. Esse planeta é o lar deles também. Por isso que eles têm essa preocupação toda, né, com essas armas nucleares. Ok. Uma mensagem final para a pessoa que está acompanhando a gente Last aqui. message to people who are Was watching watching. us. Well, the Capel Green film will be released hopefully by the end of the year. A esse documentário que vai ser realizado até o final do ano. And if I do my job properly, Se ele, né, conseguir fazer o trabalho dele, then it should provide more information vai
dá muito mais informações. than has ever been given on the case before. Mais informações que sempre foram dadas, né, a esse caso antes. I'm not interested in money, Ele não está interessado em dinheiro. only the truth. But the truth, ok. Isso. Só na verdade. Congratulations. But para ele agradece a eles que amanhã de repente a gente conversa um pouco mais. Thank you very much. You're Only welcome. tomorrow we'll Que muita gente aqui mandando um abraço para ele, A lot of agradecendo. people send you hugs and say thank you. Diz que tem gente nesse momento nos Estados Unidos, There are people in the United States. Europa e vários países. In a lot of different countries. We try, I try. Ele está tentando. Gente, vamos lá. Diz pra ele que eu tenho uma última pergunta, mas se é reservada eu não vou. Eu vou fazer uma pergunta reservada para ele que eu não posso tornar pública. Gente, estamos aqui com o Gary Hasseltine e a gente volta amanhã durante o congresso trazendo mais novidades. Tem uma vigília agora, o Marcão vai me matar aqui. Eu vou mostrar a vigília para vocês, ufológica aqui. O Arthur, o que você tá reclamando nos bastidores dizendo que é lógico ali? Vou te pegar depois, hein, Arthur? Eu vou te pôr no manual da fila do sopão, hein? Gente, Is that okay, Fifth? ok, já voltamos, gente. Nossa.